Perdão. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Eu poderia ter passado o slide para o irmão, como temos o data show aqui, só que essa semana não está sendo muito boa para mim. De umas 2 semanas para cá, eu quase morri esses dias. Fui para Indaiatuba levar o pessoal que trabalha comigo para um curso da Shell. Sou o gerente de posto de gasolina. E quando estávamos a caminho pela Bandeirantes, uma carreta deu seta e entrou de vez. Ela tocou na traseira do meu carro, que girou e parou na frente dele. Ele bateu e saiu me arrastando por cerca de uns 100 metros. Eu estou vivo, estou aqui, gente. Estou bem, graças a Deus. Quinta-feira agora dessa semana, isso foi a semana passada, quinta-feira agora dessa semana eu vim para a reunião de obreiros aqui no Tabuão. Na hora que cheguei, fui tirar minha moto para o rapaz tirar o carro para estacionar a perua da igreja. O meu celular estava no meu bolso, caiu e eu não vi. A perua passou por cima, arrebentou meu celular, tive que comprar outro, portanto perdi aí todos os dados que tinha, inclusive os slides do que eu ia passar hoje. Porém, vamos para a Bíblia, vocês estão com a Bíblia na mão, vocês têm tudo que eu preciso. Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 14, versículo de número 4, 5 e 6. Diz assim para nós. Vou ler na tradução que está no telão, que é bom que todo mundo pega a mesma tradução. Pode ser? Diz assim: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e lhe fizeram uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios do dízimo, do grão, do moço e do azeite, que foi ordenado, ou que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Verso 6. Mas durante tudo isso eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei, mas após alguns dias tornei a alçar a licença e do rei. Ok, só esses 4 versículos. Agora volta para mim, capítulo 12, versículo de número 43. E ofereceram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os com grande alegria. E até as mulheres e meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de... Maravilha. Vocês entenderam o que vocês leram? Se vocês entenderam, vocês são terrível, que eu levei tempo para entender esse negócio. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui da forma mais básica para vocês. O livro de Neemias, ele vai nos mostrar, eu acho que todos vocês aqui conhecem já de qual é salteada a vida de Neemias, mas ele foi alguém levantado por Deus para construir, ou para ajudar, ou para reedificar as muralhas de Jerusalém que tinham sido destruídas. A Bíblia vai começar no capítulo 1, vai nos informar isso, capítulo 1 do livro de Neemias, que Neemias, estando ele na fortaleza em Suzã, sendo copeiro do rei, tendo acesso ao palácio, ou seja, sendo um homem de confiança do rei, ele recebeu de um dos seus irmãos a notícia como estava a cidade de Jerusalém, que nós sabíamos que foi destruída pela Babilônia e o povo foi levado de volta, foi levado para dentro do cativeiro. Porém, quando chega o rei Ciro ao poder, ele solta o povo para voltar para sua terra, e a partir de então o povo começa a reedificar, e Neemias recebe a notícia do que estava acontecendo. Ele descobre que as portas tinham sido queimadas a fogo, que as muralhas estavam derrubadas, e que tudo ali estava basicamente destruído, que o templo que Salomão tinha construído, tão belo e formoso, com ouro, com pedras preciosas, com tantas coisas, tinha sido derrubado. Neemias recebe essa notícia, e antes de fazer qualquer coisa, ele vai orar diante de Deus e depois vai pedir autorização ao rei para voltar. E a Bíblia vai dizer que Neemias ele recebeu favor do rei para voltar e reedificar Jerusalém. Porém, Neemias vai subir com 3 propósitos principais. Quantos propósitos, gente? 3. Para você decorar isso daqui, quantos propósitos mesmo? 3. Maravilha. Qual é o primeiro propósito? Ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém que tinha sido destruído. Primeiro propósito. Segundo propósito, ajudar a reedificar a comunidade em Jerusalém que estava derrubada. Terceira coisa, Neemias voltou também com ordenança do rei para ajudar na construção do templo.
Então ele volta para ajudar na construção das muralhas, para ajudar na construção da comunidade e para ajudar na construção do templo. Até então tá ok? Vocês estão entendendo de boa? Maravilha. Porém, ao chegar lá, como qualquer obra que a gente faz para Deus, houve impedimento. E algumas pessoas vão surgir nesse cenário, no livro de Neemias, para parar, para barrar, para tentar de qualquer forma destruir o que Neemias está fazendo. E quem são esses? Capítulo de número 2, versículo de número 19, vai dizer que teve 3 inimigos principais que tentaram contra Neemias. O primeiro nome está ali, o que ouvimos, Sambalate. Quem era Sambalate? Era o governante de Samaria, que governava agora a capital do Reino do Norte, o lugar que já tinha sido destruído em 722 a.C. Porém, ele estava governando lá e ele era um horonita. Esse foi um dos que fez muitas coisas para Neemias. O segundo inimigo é Tobias, o servo amonita. E o terceiro é Gesem, que é um árabe que também fizeram de tudo para parar a obra de Deus. Porém, o livro de Neemias ele tem uma peculiaridade que você vai perceber hoje. Se você não já percebeu, eu vou te lembrar, e se você se esqueceu, eu vou te lembrar de novo de algo que você encontra neste livro que você não vai encontrar em outros livros da Bíblia. Qual é? O livro de Neemias, ele contém para nós o maior estrategista do Antigo Testamento. Eu vim falar hoje que o livro de Neemias, ele tem para nós alguém que é a representação perfeita de como Satanás trabalha para destruir o povo de Deus. Essa noite é culto do amigo, estamos aqui amando a Jesus, porque Ele nos amou primeiro, mas o amor que temos a Deus pode ser destruído, ou corrompido, ou acabado, se a gente não atentar para a estratégia de quem está tentando neste momento nos destruir. Eu vim falar nessa noite sobre Tobias, o principal inimigo que o povo de Israel enfrentou até aquele momento. Se não, vejamos. Primeira informação que a gente tem a respeito dele é o capítulo 2, versículo 10, está na sua Bíblia. Quem é ele? Ele é o inimigo do bem. Coloca aí para nós o versículo de número 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Você conhece alguém que não gosta que alguém queira o teu bem? Você conhece alguém que não só não te quer bem, ele também não quer que ninguém queira você bem? Esse alguém está aqui como inimigo do povo de Deus. Não é somente isso, versículo de número 19 vai lembrar para nós que ele é aquele que é zombador, ele zomba das coisas que o povo de Deus faz. Observe o verso 19 de novo. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, fizeram o quê? Zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: o que é isso que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Era o povo feliz da vida. Neemias chegou botando as coisas no lugar, chamando o povo para trabalhar. O povo estava levantando as muralhas da cidade de novo. Aí chega o zombador para dizer: o que é que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão se preocupando com isso? É trabalho de tolo que vocês estão fazendo. Para que se envolver nessa obra? Por que você está envolvido com isso? A primeira informação que nós temos a respeito dele é que ele é o inimigo do bem. Ele é aquele que não quer o teu bem. E ele é aquele que ninguém te queira bem também. Ele não quer que isso aconteça. Mas ele é também aquele que zomba do que você está fazendo. Você conhece alguém que zomba das obras do povo de Deus? Este é o inimigo dele. Não é somente isso. Capítulo de número 4, versículo de número 3, vai nos dar outra informação a respeito dele. Quem é ele? Ele é aquele que procura desmotivar, desanimar, é aquele que tenta botar desânimo, impedimento na frente do povo. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo a raposa, derrubará facilmente o muro de pedras. O povo está trabalhando, e ele está botando defeito. Para que vocês estão fazendo isso? Trabalho de tolo, vocês estão construindo isso daí, daqui a pouco vai vir uma raposa e vai derrubar. É basicamente a mesma coisa que falar hoje: por que você ora pela sua família? Por que você ora por esse menino? Por que você ora por esse casamento? Por que você ainda investe nesse povo? Por que você ainda trabalha por alguém? Isso daí é trabalho de tolo, você está fazendo agora, daqui a pouco eles estão fazendo pior. Por que você se preocupa com isso? Este é alguém, é aquele que procura botar desânimo em você. Agora vamos lá para as semelhanças. Até então ele é aquele que não quer o teu bem, e nem quer que ninguém te queira bem. Ele é aquele que zomba do que você faz, e é aquele que procura botar desânimo em você.
você. Você conhece alguém que tem essas características? Não é somente isso. Observe o versículo de número 7, ele também tem ódio à obra praticada pelo povo de Deus. Observe só. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as alturas que começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Tu conhece alguém que fica com ira pela obra que o povo de Deus está fazendo? Tu conhece alguém que não gosta do teu bem, não quer que ninguém te queira bem, que zomba do que você faz, procura botar desânimo em você e tem obra do que você tem, raiva da obra que você anda praticando? Este alguém é o inimigo do povo de Deus. Mas olha o versículo de número 6, capítulo 6, versículo de número 1 e 2. A Bíblia vai dizer abertamente para nós quem ele é. Quem é este homem? Capítulo 6, versículo 2, versículo 1, o que sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o resto de nossos, grave essa informação de novo, o resto de nossos, ele é o que é nosso? O que é que o texto está dizendo? Que ele é nosso? Maravilha. Não dá para ter comunhão com alguém assim, dá? Dá para você ter comunhão com alguém que zomba de você? Dá para ter comunhão com alguém que quer botar desânimo em você? Dá para ter comunhão com alguém que não quer o teu bem? Dá para ter comunhão com alguém que não quer que ninguém te queira bem? Dá para ter comunhão com alguém que zomba do que você faz, que zomba da tua fé, que zomba do seu jeito de cultuar? Aqui está quem ele é. A Bíblia deixa claramente aberto para nós quem ele é. Ele é o inimigo do bem, mas ele não é somente isso. Versículo de número 12, Tobias, ele é o corruptor de profetas. Observe o versículo 12 comigo. Chegou o dia que Neemias estava na construção, o povo estava tudo trabalhando, e teve um dos obreiros que não foi à obra. Neemias foi à casa desse obreiro para saber o que estava acontecendo, por que ele faltou. E ao chegar lá, esse homem começa a dizer para Neemias: vamos e nos escondamos dentro do templo, porque está vindo aí Sambalate e Tobias que querem matar você. Aí Neemias parou e pensou no versículo 11, mas um homem que nem eu correria, um homem que nem eu fugiria deste momento. Observe o que é que o texto vai dizer. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. O que é que Neemias está fazendo? Eu não sou levita, eu não posso entrar no templo. Se eu entro no templo, esse povo vai me apedrejar. A profecia que alguém estava falando para ele era uma profecia que contrariava abertamente a lei de Deus. Neemias pesou isso e chegou a uma conclusão. Qual conclusão? Versículo de número 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto quem? E Sambalate o subornaram. Tu conhece alguém que suborna profeta para destruir o povo de Deus? Tu conhece alguém que zombra da obra do povo de Deus? Tu conhece alguém que bota desânimo em crente? Tu conhece alguém que tem raiva da obra praticada pelo povo de Deus? Tu conhece alguém que não quer o teu bem, nem quer que ninguém te queira bem? Essas são uma das características dele, mas tem mais. Quem ele é? Ele é um político bem articulado. Olha o versículo 17 do mesmo capítulo. Tobias, quando percebeu, ele começou a mandar cartas. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreviam muitas cartas que ia para quem? O mesmo que disse para Neemias: olha, desce daí do muro, vamos para o Vale de Ono, vamos conversar, vamos chegar a um consenso. E Neemias disse para ele: estou em uma grande obra e não posso parar. Ele queria matar Neemias a todo custo. Agora vem os nobres de Jerusalém e começa a mandar carta para eles, e as cartas de Tobias começam a voltar. Quem é Tobias? É um político bem articulado, que sabe trabalhar bem as ideias para ganhar o povo a seu favor. Tobias sabe muito bem do que está fazendo, mas é somente isso? Olha o versículo 18 e 19 comigo. Porque muitos de Judá lhe era juramentado, porque era genro de Secanias, filho de Arã, filho de Joanã, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Olha o versículo 19. Isso daqui eu só acredito porque está escrito. E eu li em outras traduções para ver se era isso mesmo que dizia. Mas é de fato isso mesmo que está dizendo. Também as suas boas ações contavam perante mim. Espera aí. Tu conhece alguém que zomba do povo de Deus, que procura matar o povo de Deus, que quer destruir a liderança do povo de Deus, que paga profeta para destruí-lo, que tenta trabalhar a imagem dele na cabeça do povo, e ainda consegue com que este povo chegue na presença do líder dele para falar bem dele?
Tu já imaginou alguém que te apunhalou, te destruiu, pisou em você, zombou de você, quis desmotivar você, quis matar a tua liderança, ele consegue fazer você chegar na presença do teu líder e elogiá-lo, falar bem dele? Tobias conseguiu fazer com que o povo de Deus falasse bem dele, mesmo depois de tudo que ele acabou de fazer. Isso não te assusta, não? Saber que existe gente que tem a capacidade de desmotivar, zombar, procurar matar, corromper profeta, fazer tudo para destruir você e no final consegue te levar a elogiá-lo na presença da tua liderança? E eu gosto dos olhos de vocês desse tamanho para o meu lado, que é sinal que vocês estão prestando atenção. Agora dá uma olhada para mim no capítulo 13, que foi o que a gente leu, versículo de número 4. Ora, antes, Eliasibe, sacerdote, que presidia a câmara da casa do Senhor, se tinha se aparentado com quem? É só eu que acho isso estranho? Fala para mim. Não, vamos lá de novo. O livro de Neemias já está para acabar, capítulo 13. O homem já zombou, já desmotivou, já quis matar a liderança, já corrompeu o profeta, já corrompeu a liderança de Israel, já fez com que o povo chegasse na presença de Neemias. Ele queria matar Neemias, mas fez o povo chegar na frente dele para falar bem dele. Agora, no capítulo de número 13, ora, o sacerdote estava aparentado com quem? Não, mas você acha que é pouco? Olha o versículo 5. E lhe fizeram uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, incenso e os utensílios do dízimo do mosto e do azeite, que foi ordenado para levitas, cantores e porteiros, como também a oferta assada para o sacerdote. A pergunta aqui é: o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia vai falar, foi Deus que deu esse testemunho a respeito dele, não foi ele que chamou-se a si mesmo assim. Davi, ele disse em um salmo outra vez o seguinte: uma coisa pedirei ao Senhor, e a buscarei, e é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha. Você que tem familiaridade com a Bíblia, quando foi que Davi, homem segundo o coração de Deus, morou no templo? Morou? Chegou a morar? Mas o zombador, o desmotivador, aquele que não queria o bem do povo, aquele que procurou matar a liderança dele, aquele que corrompeu o profeta, capítulo 13, ele está morando no templo, aonde se colocava todo o suprimento do templo. A pergunta é: isso aqui não assusta ninguém, não? Como ele chegou lá? Eu vim para falar para você que o diabo não está para brincadeira com o seu ninguém. E que de culto frio para culto frio você vai encontrar dezenas, milhares, talvez milhões de gente vivendo assim hoje no Brasil. A maior nação pentecostal do mundo está passando vergonha diante da mídia por conta das coisas que estão acontecendo. E o resultado é Tobias morando já no templo há tempo. E tem gente que não está percebendo. Vamos refletir comigo? Um homem chamado Sun Tzu. O homem, quem já leu o livro aqui, A Arte da Guerra? Ou já ouviu falar desse livro? A Arte da Guerra. Sun Tzu, que era um general chinês, algumas pessoas acreditam que era um personagem fictício, ele deu o seguinte conselho para o povo: vencer o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem precisar lutar. Vou abrasileirar isso aqui para tu entender. Tu ganhar de alguém 100 vezes não é o melhor que você pode fazer. O melhor que você pode fazer é ganhar de alguém sem essa pessoa perceber que você está ganhando dela. Antônio Gramsci, o homem que revolucionou o comunismo, ele de dentro da cadeia, depois de ser preso por conta das ideologias que pregava, ele da prisão, ele escreveu uma carta que foi direto para o povo, e ele disse o seguinte para o povo: não tome quartéis, tome escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Resultado, a América Latina hoje a maioria é comunista nos países que temos, exatamente por conta dessa doutrina. Quer ver um exemplo básico? Eu fui para a escola aprender que Che Guevara, que era assassino e era homofóbico, era um herói nacional. Eu aprendi que Stalin e Hitler eram pessoas bacanas. Por quê? Porque alguém um dia deu essa ideia: não ataque blindados, ataque a ideia desse povo.
ataque o fundamento deles, ataque o que eles acreditam. Observe só como foi que ele chegou a isso. Se você olhar do capítulo 2 ao capítulo 6, você vai ver Tobias zombando, você vai ver Tobias desmotivando, você vai ver Tobias atacando, você vai ver Tobias fazendo um monte de coisa. Até as muralhas ficar prontas. Quando as muralhas ficou em pé, ele parou. Não dá mais para atacar de fora para dentro. Agora o jeito é atacar de dentro para... O jeito é atacar de dentro para... Capítulo 6, as muralhas ficam em pé. Como ele muda estratégia. Parou de zombar, parou de desmotivar, parou de dar risada do povo. Ele começa a corromper profeta, mandar carta para a liderança e trabalhar a imagem dele na cabeça do povo. Ele gastou no primeiro modo, até as muralhas ficar de pé, durou 52 dias. Quantos dias, gente? Mais uma vez, gente. A terceira vez que é para tu decorar esse detalhe. 52 dias ele gastou desmotivando, zombando, tentando matar o povo. E essa estratégia não deu certo. E eu vou te explicar por que não dá. Quem eram os inimigos da igreja antigamente? Era o macumbeiro que botava macumba na porta da igreja. A igreja se reunia em oração e estava tudo certo. Era alguém que mexia com um negócio, trabalho pesado, que dizia, eu vou fazer um negócio para matar esse pastor, ou para destruir esse casamento, ou para tomar o marido da mulher de alguém, ou para tomar a mulher de alguém, e fazia aquele trabalho todo. Quando a gente sabia disso, o que é que a gente fazia? Juntava a igreja, ia para a oração e vencia na oração. Era isso ou não era? Porque nós estávamos vendo o inimigo. O inimigo estava à nossa cara, já nos dizendo que iria nos atacar. Toda a prova que a gente já sabe que está vindo, nós se prepara. Mas e quando nós não estamos vendo que ela está vindo? E quando está acontecendo e a gente não está percebendo? Do capítulo 2 ao capítulo 6, ele levou 52 dias atacando abertamente. Capítulo 6 deixa claro, ele é nosso inimigo. Versículos em diante, as muralhas terminou, ele começa a atacar de dentro para fora, e gastou 12 anos atacando dessa forma. Quanto tempo? É diferente para 52 dias? O inimigo das nossas almas, ele tem tempo suficiente para querer nos derrubar. O teu inimigo, ele sabe como fazer para destruir você. A carta de Tiago vai dizer que cada um é tentado segundo a própria cobiça. Cada um de nós temos desejo e inclinações para alguns tipos de erro. E o inimigo sabe perceber exatamente isso. E colocar na nossa frente oportunidades para a gente abandonar o caminho do Senhor. Observe que do capítulo 2 ao capítulo 6, ele está aberto, atacando. Eu sou teu inimigo. A Bíblia já reconhece claramente. Capítulo 6, ele muda a estratégia e some do cenário. Procura Tobias, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, você não o encontra. Você encontra ele no capítulo 13, morando no templo com a aliança estabelecida e com o povo gostando dele. Satanás deixou de ser Satanás na cabeça dos crentes brasileiros. A ideia de inferno não faz sentido para nós mais. Lúcifer parou de ser um inimigo do povo de Deus. E agora ele virou até um cara legalzinho, bacana, de boa aparência, virou até série, ele já virou. E tem crente maratonando essa porcaria. O inferno deixou de ser pesado, pecado deixou de ser pecado. 12 anos se passou, cadê gente se convertendo? Cadê gente chorando pelos próprios pecados? Cadê gente trabalhando para ser melhor no Evangelho? Cadê gente que tenha prazer? Na minha infância, eu ainda lembro que o sonho das crianças, filhos de crente, era ser pastor. Hoje pergunte para o obreiro se ele quer ser pastor para você ver. Isso não te assusta, não? O que é que mudou? Projeta aqui para mim, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante. Paulo já nos advertia a respeito disso. O que é que ele nos advertia? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas do diabo, contra as astutas. Provérbios capítulo 1, Salomão, com aquela inteligência que Deus deu a ela, disse a seguinte: é inútil armar o laço
quando o passarinho está olhando. Eu sou pernambucano, eu já armei a arapuca. Quem já ouviu o termo arapuca aqui alguma vez? Maravilha. O que é uma arapuca? É uma armadilha para passarinho. Se o passarinho te ver armando a arapuca, ele não cai. Você tem que espantar ele primeiro, capina o lugar, põe a arapuca e deixa lá. Pode voltar depois que tem um passarinho dentro. Agora, se ele vê, é trabalho de anos, fica lá e nada acontece. Porque ele viu. Quando o inimigo se apresenta a nós, nós se prepara. Nós se levanta. Nós se reúne em oração. Quer ver um negócio? Se baixar um decreto dizendo que tem que fechar as igrejas aqui do bairro, um prefeito, um deputado ou alguém disse isso, o que é que nós igrejas vai fazer? Campanha de oração, para Deus entrar com providência. Estamos vendo, mas e quando o inimigo não vê, não é visto? E quando o inimigo está vindo uma proposta de abandonar teu casamento, e quando o inimigo está vindo com uma proposta que corrompe as ideias do evangelho na tua cabeça, e quando o inimigo está vindo, enquanto você está aqui bacana na escola, o teu filho está aprendendo que ser homossexual é normal, a tua esposa está aprendendo com os filmes, as novelas, que esse negócio de ser mulher não vale tanto a pena, que esse negócio da mulher está igual, vai dar um problema sério, esse negócio, essas ideinhas vai entrando e vai entrando e vai entrando, quando você menos espera, nós temos crente dentro da igreja que está sendo batizado, mas é filho de crente, que já nasceu aqui, não foi gente que a gente ganhou. Passa-se ano e entra ano, não se vê mais dom espiritual. Ninguém mais busca para ser batizado com o Espírito Santo. Entra culto, sai culto do mesmo jeito. Vem o pregador chato de Santana de Parnaíba pregar para tu. Aí no final do culto tira uma foto com ele e diz, olha, eu não sei se o céu desceu ou se foi a igreja que subiu, mas amanhã, segunda-feira, tua vida vai continuar do mesmo jeito, vai continuar fraudando nos negócios, batendo na empresa, roubando o que você pode e fazendo tudo que não presta. Nada está mudando na vida dos crentes que está frequentando o culto todo dia. A pergunta é, isso está normal? Quer você queira ou não, você já está no meio de uma guerra. Perdão. E se você quiser ou não, ele já está te atacando. O diabo não deixou de ser diabo porque você serve a Deus hoje, não. Ao contrário, ele sabe como cavar e proporcionar para você a oportunidade para você se destruir sozinho. As grandes estratégias de guerra que a gente tínhamos e já estudamos a respeito dela, todas elas trabalham em uma certa dinâmica. Não vale a pena atacar o exército inimigo de frente. É mais fácil você corromper as fontes de resistência dele. Quem inaugurou isso foi um general chamado Fabiano, que era general de Roma. Ele descobriu como vencer o inimigo que já tinha vencido o exército de Roma 3 vezes. Ele, para não ser o quarto a perder a batalha, ele procurou uma estratégia para destruí-lo. E ele percebeu que tinha gente levando comida, tinha gente levando armadura, tinha gente levando água para o exército, para ele se manter na guerra. E o que é que ele fez? Começou a destruir quem estava trazendo mantimento. Começou a cortar a fonte de resistência. Tempos depois, o exército já estava sedento, com fome e sem arma para resistir à guerra. Ele só chegou e deu golpe de misericórdia e matou todo mundo. O inimigo de nossas almas, ele começa assim, tesourando a nossa fonte de resistência. Se não, olha comigo, versículo 5 do capítulo 13. E eu gosto dos olhos de vocês assim, e de vocês olhando a Bíblia comigo, porque no final tu fica bravo é com a Bíblia e não é comigo. Olha só, versículo 5 do capítulo de número 13 de Neemias. Rapaz, eu tenho que orar para o rapaz estar projetando esse negócio aqui. Cadê onde ele está? Tu é uma benção. Rapaz, que negócio ligeiro. Observa ali. Eles fizeram uma câmara grande onde dantes se depositavam as ofertas de... E o dízimo do moço do azeite, que era ordenado para levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Onde é que Tobias foi colocado? Exatamente na fonte de resistência daquele povo. Sem isso daqui, já era a religião judaica. Não faz sentido. Qual sacrifício eles apresentariam? O que eles usariam? O culto pararia, a imagem de Deus na cabeça deles acabaria, e logo o povo, por consequência, cederia a qualquer tentação. Primeiro lugar que deram para ele o lugar onde Dante se depositava as ofertas de alimento. Algumas traduções da Bíblia, para quem está olhando aí, está escrito a oferta de manjares. Está escrito assim? Vou tomar um gole d'água enquanto você olha esse negócio. Oferta de... O que era oferta de manjares?
Se você pega o livro de Levítico, capítulo 1 a 6, você vai ver que tem 5 tipos de oferta. 2 obrigatórias e 3 voluntárias. Quais são as obrigatórias? Oferta pela culpa e pelo pecado. Quais são as voluntárias? Oferta de manjares, oferta pacífica e oferta de holocausto. Observe só que cada uma tem um simbolismo. Um é restauração, outro é perdão, um é consagração, outro é comunhão e a outra é gratidão. A oferta de manjares é exatamente a de gratidão. Tu conhece a época de gente mais ingrata do que a gente? Fala sério. Se eu pegar meu óculos e der para um obreiro aqui de presente, ele me disser obrigado, ele está sendo grato pelo que eu fiz? De novo, vou perguntar de novo. Se eu pegar meu óculos e der para ele de presente, ele disser para mim, puxa, obrigado, ele está sendo grato pelo que eu fiz? O que vocês acham? Ele está sendo educado. O que é gratidão? É ele olhar para o que eu fiz e as atitudes dele mostrar para mim que o que eu fiz por ele, ele valoriza. Não é o obrigado que ele está me dizendo. Ele pode me dizer obrigado agora e depois eu virar as costas e ele pegar o óculos e jogar no lixo. Ele só foi educado. Grato é ele valorizar a ação que foi feita em favor dele. Colocaram Tobias no lugar da gratidão. Crente, na prova, perdido, terrível, faltando comida em casa. Aí ele começa a chorar, meu Deus, eu preciso de comida. Aí Deus abre a porta de emprego, ele começa a trabalhar. Aí começa a ter comida em casa. Aí ele começa a faltar nos cultos. Aí ele diz, Deus, não vou para o culto hoje não, porque a igreja é longe. Aí Deus promove, dá uma bicicleta para ele. Aí daqui a algum dia ele está cansado, não Deus, a igreja no alto, eu estou indo pedalando, isso daqui está doendo minhas pernas. Aí Deus promove, dá uma moto. Aí ele já começa a vir melhor. Mas daqui a pouco começa a reclamar, Deus, dia de chuva não dá para me vir porque eu estou de moto. Aí Deus abençoa, dá um carro. Aí ele já não está mais pegando chuva, está vindo para a igreja. Ok, aí daqui a pouco ele começa a reclamar, não Deus, mas a gasolina está cara. Aí Deus promove ele no trabalho. A gasolina agora já começa a ser paga. Aí já começa a reclamar, Deus, mas meu carro é novo e a rua é toda esburacada até a igreja, vai estragar os amortecedores. Cada hora ele tem alguma coisa para reclamar. E observe só, nunca vi uma época de gente que reclama tanto de barriga cheia quanto a nossa. Cadeira acolchoada, som bom, microfone bom, instrumento bom, tocador bom. Pastores se estudam para não pregar bobagem. Gente que se preocupa com a nossa história. Se você estiver doente em casa, não puder vir para o culto, você abre teu celular, tem uma live do culto da tua igreja passando para você assistir, mas só reclama da vida, não reclama não tem prazer em nada, reclama da família, reclama do filho, reclama do casamento, reclama de tudo. A gratidão se foi faz tempo. E esse é o primeiro sinal que Tobias já está morando na casa. E eu não vou continuar não, que é para tu não ficar depressivo. Vamos olhar o resto do texto. E lhe fizeram uma câmara grande, onde dentro se depositava as ofertas e o que mais? E o que era o incenso? O salmista talvez foi dizer o seguinte, suba a minha oração como incenso suave na tua presença. Apocalipse vai dizer para nós que o incenso, a fumaça que subia diante de Deus, era a oração dos santos. O que é que o sacerdote fazia quando queimava incenso? Enquanto ele queimava incenso, ele orava a Deus. E botaram Tobias no lugar do incenso. Quer ver? Vamos lá de novo. Isso daqui é a pergunta que revela muito nós, para nós mesmos. Não é para o teu irmão não, é para você mesmo. Não precisa responder, que é constrangedor às vezes. Mas vamos pensar comigo aqui. Quanto tempo faz que você não ora, sem que alguém tenha dito para você que você precisava orar? Vamos lá de novo. Sem o pastor disser para você, irmão, você precisa orar. Ou sem alguém falar para você, você está precisando orar um pouco mais. Ou alguém, tal dia vai ter culto de oração e você venha. Sem ninguém mandar, você sozinho decidiu que você precisava orar. Faz tempo que isso aconteceu? Esse silêncio é constrangedor. Mas revela muito do que a gente é. O tempo que você não gasta com Deus, você gasta com alguma outra coisa. De forma mais básica. Se Deus é a pessoa mais importante da nossa vida, quanto tempo a gente gasta com a pessoa mais importante da nossa vida? De fato ele é importante? Outra pergunta mais simples, vamos olhar para o que Jesus disse e para o que Deus disse. Lei de Deus, amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com todo entendimento, e eu falo isso não sorrindo, eu falo com o peso do coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Jesus, mais uma vez, repete algo bem parecido. Qualquer que amar mais a mulher, ou a filho, ou a marido, ou a amigo, ou a colega, ou qualquer outra coisa além de mim, não é digno de mim. Se ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida, quanto tempo a gente tem dedicado para essa pessoa que dizemos que é a pessoa mais importante da nossa vida? É coerente a nossa vida? O filho de crente aqui, filho de pastor, desde que eu nasci, meu pai já era pastor, ele me levava para a igreja. E eu, filho de crente, estou lá nas crianças sentadas, eu perguntava no culto, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu, filho de crente, vou responder o quê? Jesus. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. E na minha cabeça, ele não é não. Aí perguntava assim para mim, quem é a pessoa que mais você quer conversar quando chegar no céu? Tu, filho de crente, tu responde o quê, santo? É Jesus. Eu quero bater um papo com ele. E na minha cabeça, eu quero conversar com Elias, eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer Eliseu, eu quero saber como é que foi aquele negócio do machado flutuando, a ideia de passar o mar, quero bater um papo com Sansão, saber como é que era aquele negócio de tanta força. Eu quero saber de um monte de coisa, mas Jesus, eu parava e pensava, mas o que eu vou conversar com ele? O que eu tenho para falar com ele? O que eu sei a respeito dele? E se ele de fato é essa pessoa tão importante, por que ele não é para mim? Faz sentido? Hã? Tobias toma primeiro lugar da gratidão. Segundo, ele toma o teu lugar de conversar com o teu Deus, a pessoa que deveria ser a mais importante. Terceiro, os utensílios também foi tirado para colocar os móveis de Tobias. E o que é utensílio? Vamos lá, olha aqui para mim. Todos vocês aqui, independente de qualquer área que seja, todos vocês têm um talento. Alguns aqui têm alguns dons espirituais específicos, mas cada um de vocês tem um talento natural dado por Deus. A pergunta é, o que você está fazendo com isso? Quer saber o que a gente faz com o nosso talento? Eu prego, mas posso pregar para que você me aplauda, tire uma foto comigo, e eu posto no Instagram uma foto de você chorando com a mensagem que eu preguei, para as pessoas me convidarem para novas ofertas. Eu posso ser um ótimo professor da escola dominical, mas pela vaidade de você bater no meu ombro depois e dizer para mim que eu fui um bom ensinador, que ensinei bastante e que a aula valeu a pena. Eu posso ser um bom pastor visando lucro daqui da terra, ou até mesmo visando ter autoridade sobre outros seres humanos. Dons espirituais, com exceção do de línguas, todos é dado com o foco de beneficiar ao outro e não quem tem. Eu tenho 20 minutos para encerrar isso aqui. Você consegue ouvir mais 20 minutinhos? Quem me dá 20 minutos? 20, 30, 60, 80, 100. Depois você só me coloca na conta do pastor Edson e está resolvido. Observe só, eu estou pregando, quem é o beneficiado? Eu que prego ou você que escuta? Está com dúvida? Vou perguntar de novo, vamos lá. Eu estou pregando, beneficiado, é eu que prego ou você que escuta? Maravilha. Como é teu nome, obreiro? O doutor Wellington, ele tem o dom de profecia. Beneficiado é ele que tem um dom de profecia ou nós que recebemos a profecia falada por ele? O pastor Edson tem o dom de cura. Beneficiado é ele que tem o dom de cura ou nós que somos curados pela oração que ele faz? Todo dom espiritual, com exceção do dom de línguas, é sempre para o crescimento do outro e não de quem o tem. Só o dom de línguas edifica a pessoa que tem. Quem fala em línguas edifica a si. Agora, se eu profetizo é para outro. Se eu prego é para o crescimento de outro. Se eu ensino é para o crescimento de outro. Se eu pastoreio é para edificar a outro. Se eu oro pela cura, é pela cura de outro. Agora, o que é que acontece quando Tobias vem para o lugar dos utensílios, daquilo que era usado para o crescimento da obra, para a manutenção? É quando o profeta profetiza pela oferta. É quando o pregador só prega se for em igreja grande e oferta boa. É quando o pastor só pastoreia visando dinheiro.
É quando ninguém mais vem ao culto preocupado se o que ele tem vai ajudar alguém. É quando a gente é crente há 20 anos, mas ninguém nem sabe que a gente é crente. E nem nunca foi edificado pelas coisas que a gente faz. Quanta gente dentre nós que não pregava que era uma benção, não cantava que era uma benção, não orava que era uma benção, não estava envolvido com as coisas, hoje está parado e nada faz. Quem é que sofre com isso? É nós por ele estar assim. Porque o que ele tem foi dado a ele para edificar a nós. Agora observe, vou te dar um exemplo de pastor. Pastor Edson, o senhor me perdoe, mas vou contar como é que é a nossa vida. A vida de pastor é terrível. Pastor é bicho terrível. Eu pastorei 2 igrejas, na igreja que eu estava pastoreando, às vezes nós chamávamos a irmã, tal, vem aqui cantar o hino da harpa, a irmã fazia assim, ó. É porque não quer ajudar ninguém, não quer beneficiar ninguém, não quer ser útil para a vida e crescimento de ninguém. Mas pastor, como é bicho que sabe constranger, não sabe não, irmã, vem cá, vem aqui entregar o seu louvor para Deus. Aí a irmã vem assim, ó. Com a cara de entojo, não queria estar aqui. O último lugar do mundo que ela queria estar era cantando. Mas ela chega. Desligou o microfone. Porra. Aí chega no púlpito, fingindo uma humildade que não tem. Passou o dia inteiro em casa vendo o que não vale a pena ver de novo. Aí abre a harpa cristã e ainda diz, se eu errar a letra, os irmãos me perdoem. E começa a cantar com a cara de entojo, de revoltada, que não queria estar aqui. Ok? Perdão. O que é que esse tipo de gente nunca vai perceber? Você sabe que tipo de crente esse crente nunca vai perceber na vida? É que no mesmo dia, no mesmo culto, fazendo parte da mesma congregação, chegou um outro irmão que passou um dia de cão, filho doente, ou a mulher está querendo se divorciar, ou está com a saúde abalada, está com a fé lá embaixo, e ele veio de casa para a igreja pedindo a Deus força para continuar. No meio do caminho dizendo, Deus, fala comigo, porque senão não sei se amanhã eu tenho força para estar lá. A pergunta é, quem tu acha que Deus queria usar para ser resposta para a vida desse irmão? A irmã que está cantando com mau gosto e com cara de entojo. O que é que representa para nós que o inimigo já está nos atacando? É quando você prega pela oferta, é quando você pastoreia pelo dízimo que você vai levar, é quando você se envolve com as coisas de Deus visando o teu crescimento. O evangelho ele não tolera isso. Se eu prego, o beneficiado é você. Se você profetiza, o beneficiado somos nós. Se você ora pela cura, é pela cura dos outros. Então cresça e deixe Deus trazer você aqui para ser útil para a vida de alguém. Você talvez hoje foi usado para convidar alguém a estar aqui. Usou o que Deus te deu para aperfeiçoar alguém. Você talvez louvou hoje aqui. Deixa aí, mas o louvor não é para a glória de Deus. Mas quantas vezes você chegou na igreja quebrado e percebeu, Deus, obrigado pelo louvor que foi cantado, porque ele foi resposta para a minha vida. Quantas vezes você saiu edificado por um louvor que alguém cantou, por uma oração que alguém fez, ou pelo um abraço que alguém te deu? Então deixe Deus usar você também para o crescimento de alguém. Dá para entender isso aqui? Primeiro lugar, ele tomou a gratidão. Segundo lugar, deram para ele o lugar da oração. Terceiro, deram para ele o lugar dos 12 talentos que a gente tem. Terceiro lugar, o cuidado com a obra também se foi. Olha aqui para mim, tu acredita que esta semana eu fui em um restaurante, comi à vontade, depois eu atravessei a rua e paguei a conta no restaurante de frente. Faz sentido? Não. Então, é o crente que congrega aqui, dá o dízimo em outra igreja. Ele come aqui, ele usufrui daqui, usa dos produtos de limpeza daqui, o microfone aqui é comprado com o dinheiro do povo daqui, ele senta no banco que alguém limpou aqui, mas no final ele acha que pode administrar o dízimo e dar o dízimo em outra igreja. É quando ninguém mais se preocupa em perceber que isso daqui a casa é nossa. Quem paga isso aqui? Quem sustenta isso aqui? Quem mantém isso aqui? São vocês, e se isso daqui não for de vocês, não vai ser de mais ninguém. O cuidado com a obra se foi, observe só, que colocaram ele no lugar das ofertas que eram destinadas para levitas, cantores e porteiros, e a oferta alçada para o sacerdote. O versículo de número 10 vai dizer que eles, para sobreviver com vida, eles correram cada um para a sua própria terra, para não morrer de fome. Pergunta é, levita tinha terra? Quando Deus dividiu a terra pelos filhos de Israel, ele deixou terra para os levitas? Levita não tinha terra, porque ele era sustentado pelo próprio povo, mas aqui, para sobreviver com vida, eles fugiram.
Resultado da presença de Tobias, versículo de número 4, coloca aí para mim. A presença de Tobias deixa a liderança eclesiástica corrompida. A segunda coisa que a gente aprende, versículo de número 10, coloque para mim. A presença de Tobias, ela deixa para nós os obreiros desamparados. Olha o versículo 17 comigo. A presença de Tobias deixa o governo do estado frouxo. A presença de Tobias, no versículo de número 23, deixa o padrão familiar destruído. E no versículo 24, coloca as crianças em risco. Pula aí para mim, o versículo 24. E seus filhos falavam meio asdodita e não podia falar judaico. A Bíblia daquela época era escrita em que linguagem mesmo, irmão? Qual era a linguagem? Se eles não aprendiam o idioma, como eles poderiam ler a Bíblia? Quando eles teriam contato com o Deus de Israel? Liderança religiosa corrompida, liderança estadual corrompida, obreiros abandonados, famílias em perigo e crianças em perigo. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, não. Agora eu vou te falar algo que está no texto. Volta para o versículo 6. Tudo isso aconteceu enquanto Neemias não estava lá. Olha o versículo 6 comigo. Mas durante tudo isso eu não estava em... O que é que Neemias foi fazer em Jerusalém quando ele subiu? Ele foi levantar as ele foi ajudar a levantar a comunidade e também a construir o... Maravilha. Ele já tinha feito isso aí, já. Neemias já tinha levantado tudo, levantado as muralhas, botado as portas, ajudado na construção da comunidade e levantado o templo. Só que o versículo de número 6 vai dizer que ao fim de 12 anos que ele já estava em Jerusalém, ele tornou de volta para a cidade, para a fortaleza de Suzã, para dar notícia ao rei de tudo que ele estava fazendo. Ele voltou, gastou cerca de 1 ano para voltar, e nesse 1 ano o povo entregou tudo que ele fez na mão do inimigo. Se Tobias nesse texto representa Satanás, Neemias representa Jesus para nós. É capaz de que gente aqui, que esteja desfrutando do bem que Deus deu, esteja entregando ele também na mão do inimigo. A família que Deus deu, o casamento que Deus deu, o emprego que Deus deu, a saúde que Deus deu, os filhos que Deus deu, na maioria das vezes a gente entrega na mão de outra pessoa para destruir, e não se preocupa se Jesus está aqui ou não. Neemias já tinha feito bem para o povo, já tinha levantado a cidade, já tinha levantado os muros, já tinha edificado a cidade, já tinha feito bem, para que ele está aqui? O versículo 6 vai dizer que Neemias não foi chamado de volta. Ninguém se preocupou se ele estava lá. Ele já tinha feito bem, já tinha edificado, já tinha feito tudo, agora ele se entrega na mão do inimigo, que agora mora no templo, tem aliança estabelecida e com o povo gostando dele. Versículo de número 7 vai dizer o que Jesus faz esta noite, mesmo que você não o convidou. Esta noite, Jesus vai fazer algumas coisas, mesmo que você não chamou, lá está aqui. Mesmo que você lembrou de botar a melhor roupa, mesmo que você só lembrou de lavar o carro, mesmo que você lembrou de convidar qualquer pessoa, se você esqueceu dele, eu vim dizer que ele está aqui para fazer essas 4 coisas. Quem diz um amém? Primeira coisa, versículo de número 7. E vocês mudam essa cara que eu já vou encerrar já. E voltando eu a Jerusalém, fiz o quê? Compreendi o quê? Que Eliasibe havia feito para beneficiar a Tobias. Primeira coisa que está acontecendo aqui já e agora. Nesse exato momento, eu estou pregando. O pregador chato sou eu. Mas existe um outro pregador amigável, gente boa, que está pregando exatamente no mesmo tempo. Tem gente aqui que está me ouvindo, está ouvindo também esse outro pregador. Parece que ele está pregando o que eu estou dizendo e está encaixando. Ó, isso aqui se enquadra nessa área da tua vida. Aí eu vou falando e ele pega, ó, isso daqui que ele falou, parece com isso daqui da tua vida. Aí depois eu falo a mesma coisa e falo, parece que isso aqui foi o que você estava dizendo em casa antes de você vir, parece que ele ouviu. Aí vai falando e parece que você vai percebendo que está alguém aplicando a você mesmo. Parece que é a voz da tua consciência. Está acontecendo com alguém isso aqui agora? Está acontecendo? Faz assim com quem está acontecendo. Parabéns, o nome disso é Espírito Santo falando contigo. Agora eu vou te dizer algo bacana. Tu já sentiu vontade de dar cascudo no filho dos outros?
Ou só foi eu? Já sentiu vontade de dar um cascudo no filho dos outros? Menino terrível, se eu tivesse tempo, eu dava um cascudo nele. Já sentiu vontade? Por que você não deu o cascudo? Porque ele não é seu? Se fosse seu, você não passava vontade. Exatamente isso. Apocalipse diz para nós o seguinte: eu açoito e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha e abrirá, eu entrarei em sua casa com ele, cearei e ele com... Está sentindo o cascudinho de Jeová aí? Está sentindo algo meio que está incomodando? Parece que isso aqui se quadra nessa área da minha vida. Puxa, eu estou preso. É alguém falando contigo. Tem coisa errada. Primeira coisa que Jesus veio para fazer é nos fazer compreender que tem coisa errada acontecendo. Não é normal. O crente há 10 anos continua briguento. Há 10 anos continua birrento. Há 10 anos continua com os mesmos problemas, perdão. Há 10 anos continua com os mesmos problemas que ainda teve. Eu não consigo entender um negócio desse. O que evangelho é esse que há 10 anos tudo muda? Pastor Ziel esses dias disse, um irmão falou para ele, Senhor, quem dera o Senhor voltasse logo. Ele falou, não fique com pressa para o Senhor voltar não, irmão. Jesus não voltou ainda e tu ainda não presta. É verdade, como é que a gente tolera 10 anos de crente dando trabalho para a gente como se fosse criança na fé? O Espírito Santo hoje está aqui para te fazer compreender que o que talvez você está vivendo agora não é algo que vale a pena para você como servo de Deus. Está ouvindo isso? Está acontecendo isso contigo? Então nós podemos ir para o segundo passo. Qual é o segundo? Versículo de número 8, o que Jesus faz? O que muito me desagradou, de sorte que lancei metade dos móveis de Tobias para fora da câmara. Aí Neemias pegou metade dos móveis e rua. Metade. O que muito me desagradou, de sorte que lancei. Quantos? Mais uma vez, irmão. Todos os móveis. Da casa de Tobias para fora da câmara. Tudo que Tobias botou no meio do povo, ele está pegando. A pergunta é, quem deixou? Quem deixou? Quem chamou? Quem pediu? Jesus não precisa da tua autorização para nada. Ele é o dono da tua vida desde o momento que você se entregou a Ele. E tem hora que você está tão enroscado com os teus pecados que nem pedir socorro tu consegue. Mas Ele está dizendo nessa noite, eu tenho o poder de pegar tudo que Tobias deixou e rua. E não existe essa de que a carne é fraca não. Fraca é a tua desculpa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o desejo de cair foi grande, o desejo de estar de pé foi muito maior. Aonde o teu desejo e a tentação foi forte, o desejo de Deus te levantar e te ajudar, e te levantar e te botar de pé, foi muito mais forte. Primeira coisa que Ele vem é nos fazer compreender, tem coisa errada? Tem, então espera que eu vou te mostrar quem eu sou. Eu tenho o poder de pegar tudo que é de Tobias e rua. Pensa aí naquele vício. Pensa naquele mau hábito. Pensa naquele falha de caráter que você tem. Ele pode. Deixa a irmã, ainda falo palavrão. Mas eu ainda assisto pornografia. Mas eu ainda olho para a mulher que não é a minha. Mas eu ainda gosto da fofoca. Mas eu ainda me lembro. De sorte que lancei os móveis de Tobias para fora da câmara. Mexer com Tobias a essa altura já é um problema grave, o povo gosta dele. Ele tem aliança estabelecida, ele já está envolvido com muita coisa, ele já leva um tempo considerável da vida do povo. Você vai mexer com o problema? Quem está falando é o dono da igreja. Ele é dono do povo, ainda que o povo não esteja percebendo. Ele é o teu dono. E tu não tem para onde correr. Pronto, falei. E se você não gostou, leia o texto, fique bravo com a Bíblia. Versículo de número 9, terceira coisa que Ele vai fazer essa noite. E ordenando eu, purificaram as...
Maravilha. Quem jogou os móveis de Tobias fora? Quem jogou? E quem purificou as câmaras? Hã? Lê o texto comigo, vamos lá. E ordenando eu, purificaram as... Foi Neemias que purificou? Hã? Foi o povo. Vou te contar algo. Desculpa por estragar teu prazer se você acredita nisso. Mas eu, como crente, não posso deixar você continuar acreditando nisso. Você sabia que você não tem depósito no céu? E que ninguém tem depósito de oração no céu? E que você o céu não é banco imobiliário e nem muito menos mexe com investimento. Quantos de juros por mês gera você orando? As orações que você fez está girando quanto por mês de juros, de dividendo para você? Nada, crente. Você orou ontem? Orou ontem. A Bíblia diz que as lágrimas do crente é recolhida pelo anjo e levaram diante do Senhor para memorial. O que você fez fica para memorial. De novo, o que você orou, o que você cantou, o que você pregou, a obra que você fez, o que você já viveu, é memorial. Memorial santifica alguém? O que você fez no passado não te santifica hoje. O livro de Ezequiel deixa isso bem claro. Se a justiça do justo deixá-lo antes da morte dele, o justo não vai ser considerado justo. Ele abandonou a justiça. Se a impiedade do ímpio deixá-lo antes dele morrer, também não vai ser considerado. Porque o ímpio deixou de ser ímpio, serviu ao Senhor antes de morrer. Então Deus leva em conta o agora. O teu passado te lembra quem ele é. Mas o teu agora é que te santifica. E observe que ele tem poder para lançar toda a tramóia do inimigo fora. Mas quem purifica a câmara? Quem é que vai orar? Quem vai ler a Bíblia? Quem vai jejuar? Quem vai vir para o culto? Esses dias eu acordei meio brabo, cansado. Não queria ir trabalhar, não. E o que é que aconteceu? Fui trabalhar. Esses dias eu acordei feliz da vida. Hoje o dia vai ser produtivo. O que é que aconteceu? Fui trabalhar. O certo deve ser feito, mesmo eu querendo ou não. Está esperando desejo de orar, crente? O inteligente já entendeu o que eu perguntei. Está esperando desejo de ler a Bíblia? Vai aguardando aí, fica sentadinho aí, quem sabe ele chega um dia. Deus, depois que Moisés morreu, falou com Josué o seguinte: Josué, Moisés, meu servo, morreu, e esse povo tem que entrar na terra prometida. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu vai fazer esse povo entrar na terra. Aí Josué parece que deu uma ditupiada, e Deus falou para ele: olha, não te aparte esse livro da lei de perto de ti, porque tu farás esse povo entrar na terra. Esforça-te e tem de muito bom ânimo. Aí Deus olhou para ele de novo: não fui eu que te mandei. Se esforça e tem bom ânimo. Deus mandou ele ter esforço e bom? O que é que veio primeiro, esforço ou ânimo? Fala para mim de novo, crente. Mais uma vez, crente. Pronto. Tem hora que o certo deve ser feito, hora não, ele vai ser feito, você querendo ou não. Tem hora que você não vai estar com ânimo nenhum para vir para o culto. Tem hora que você não vai estar com desejo nenhum de ler a Bíblia. Tem hora que você vai estar que nem uma lata vazia, todo mundo no culto está sentindo, e você parece que só você não está sentindo. Tem hora que você vai estar pregando, e os pregadores aqui sabem muito bem disso, o povo vai estar recebendo, se enchendo de Deus, e você que está pregando não está sentindo nada. Mas o certo precisa ser feito, você sentindo ou não. Eu estou com o desejo de orar, devo orar? Eu não estou com o desejo de orar, devo orar? Eu estou com o desejo de ler a Bíblia, eu devo ler? Eu não estou com o desejo de ler a Bíblia, devo ler? Eu não queria ir para o culto hoje, o que é que vai acontecer? Está aqui hoje aí, olhando para a minha cara e ouvindo eu pregando. Exatamente isso, tem hora que você está quebrado. Ninguém fica limpo fugindo do chuveiro. Eu tomei banho a semana passada e ainda me sinto limpo hoje. Tomei banho na terça-feira e ainda estou me sentindo limpo. É o crente que orou há 10 anos atrás e ainda acha que a oração dele está rendendo juros do céu. Que ele tem depósito com o Senhor. Você orou ontem, você ora hoje. E você vai orar amanhã. Amém? Você leu ontem, você vai ler hoje. E você também lerá amanhã. Isso é profético, você crê nisso?
Você veio para o culto ontem, está vindo hoje, você também virá amanhã. Amém? Você está sentindo vontade de servir a Deus ontem, sentiu hoje e vai sentir amanhã também. Amém? E se isso não acontecer, você vai continuar fazendo, sentindo desejo ou não. Ele pode limpar todas as coisas. Ele nos faz compreender, Ele pode limpar todas as coisas. Ele nos ordena que purifiquem as. Agora, outra coisa que Ele faz que nós não podemos fazer. Ordenando eu que purificassem as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, a oferta de alimento e o incenso. Quem traz o desejo de orar de novo? Tu acha mesmo que é tu que gosta de orar? Tu é um ser doido, esquizofrênico, você é estranho. Você gosta mesmo de acordar 3 horas da madrugada, às vezes um frio terrível, para orar. É você mesmo. Você gosta mesmo de pegar um livro que parece que você nunca vai acabar de ler desse tamanho, e tu acha que o desejo vem de você. Alguém gera esse desejo de você. Porque o Senhor opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. O teu desejo de ler a Bíblia não veio de você. O teu desejo de orar não vem de você. O teu desejo de se envolver com as coisas de Deus não vem de você. A ferida que Deus faz no nosso coração é tão boa que ela não nos deixa esquecer dele. Fica marcado. É algo que você só consegue viver quando tem. É mais do que o vício. É mais do que a distração. Viver para Deus é tudo. É você estar em cima de uma moto pensando em Deus. Está dirigindo um carro e pensando em como viver para Deus. É você estar relembrando das coisas que Deus já te prometeu e pensando como isso vai se concretizar agora. O amor de Deus por nós está além disso tudo. E se nós purificarmos as câmaras, Ele torna a trazer de volta os utensílios, os dons espirituais voltarão, o desejo pelo batismo com o Espírito Santo voltará, a busca por Ele voltará. Não somente isso, a gratidão, a oferta de manjares, de alimento, volta também. Você vai começar a agradecer a Deus, não pelo que você ainda não recebeu, já vai começar a agradecer pelo que você tem, vai agradecer a Deus pelo que você está pedindo, e já com ação de graça, sabendo que receberá. A oração também voltará, sem que o pastor Crispim tenha que estar mandando você orar. Sem que as irmãs estejam chamando você. Você vai sentir desejo de entender o prazer de estar vivendo com isso. Você consegue entender isso aqui? Tá bom. Agora lê o versículo 4 comigo, que eu já estou encerrando. Já passei do horário. Ora, antes do quê? Então, gostou? Do que Neemias está querendo dizer aqui? Antes do que acontecer que ele está falando? Ele vai começar a falar que Tobias tinha se aparentado com Eliasibe, o sacerdote, vai começar a falar da ruaça que ele fez, vai falar do governo frouxo, liderança corrompida, obreiros abandonados, ele vai falar disso tudo. Mas antes disso tudo acontecer, antes do que acontecer? Ora, antes disso, aí ele relata o que estava acontecendo. Antes do quê? Antes da consagração dos muros. Antes do capítulo 12, verso 43 que a gente leu. Coloca aí para mim. Capítulo 12, verso 43. E ofereceram no mesmo dia grande sacrifício e se porque Deus o havia enchido com grande alegria. E até as mulheres e meninos se alegraram. De modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até antes da alegria. Antes da consagração dos muros, aconteceu uma limpeza. Não se consagra muro com o inimigo dentro. O mais bobinho aqui nunca fecharia o curral de ovelha com a raposa dentro, com o leão dentro. O mais bobinho aqui nunca guardaria os ratinhos de estimação com a cobra dentro. A mesma coisa é Jesus. Antes de mandar a alegria que nunca ninguém roubará a nós, Ele está expulsando algumas coisas da nossa vida hoje. E observe só, que a alegria do povo de Deus é o próprio marketing a respeito de quem Deus é. Olha só,
e ofereceram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram, porque Deus os enchera com grande alegria. De onde veio a alegria? Com grande alegria, até as mulheres e meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia-se até de... Parece que o Salmo 126 se enquadra exatamente aqui. Porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por... Aí eles respondiam assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Observe aqui que Deus tem uma alegria para dar, que o teu vizinho vai querer saber de onde está vindo essa alegria. Que o teu pai, a tua mãe, o teu filho, os teus colegas de trabalho vão querer saber de onde ela vem. E isso vai acontecer quando você reconhecer que Ele já te fez compreender que tem coisa errada, e você também já viu que Ele tem poder para limpar todo o mal. Você se purificou e percebeu que as bênçãos dEle estão vindo, e que Ele está limpando a tua vida. Faz sentido para você? O faraó do Egito não teve a estratégia que Tobias teve. Nabucodonosor, com todo o poder que teve, não teve a estratégia que Tobias teve. Mas para todo estrategista tem um grande Criador que cuida de cada um de nós e não deixará que Ele nos destrua. Você acredita nisso? Posso orar por esse povo, pastor? Ponha-se de pé.